Olá, seja muito bem-vindo. Que a paz de nosso precioso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa. Aqui nós lemos a Bíblia inteira em um ano. Obrigada por vir e por compartilhar. Hoje nós vamos começar com o Salmo 109. É um salmo de Davi, é uma prece contra os caluniadores. Ó Deus, a quem adoro, não fiques indiferente, porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim e espalham calúnias a meu respeito. Cercam-me com discursos de ódio e combatem-me sem motivo. Acusam-me em paga de minha amizade. Eu, contudo, dedico-me a orar por eles. O bem retribui-me com o mal e minha amizade com ódio. Sentenciam-lhes, suscita a seu lado o maligno acusador, Satanás, que se põe à sua direita. Citado em juízo, seja declarado culpado e fique sem efeito sua apelação. Sejam abreviados seus dias e um outro assuma seu cargo. Fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes seus filhos a mendigar, a esmolar, longe de suas casas em ruína. De tudo que é seu, apodere-se o credor e estranhos roubem seus ganhos. Não mais lhe mostrem benevolência e ninguém se compadeça de seus órfãos. Sua prosperidade seja completamente aniquilada e na geração seguinte extinga-se seu nome. Seja lembrada ao Senhor a culpa de seus pais e o pecado de sua mãe não se apague. Estejam continuamente presentes ante o Eterno, a fim de que risque da terra sua memória. Visto que nunca pensou em agir com misericórdia, mas perseguiu o fragilizado e o pobre, o aflito de coração, para lhe desferir um golpe mortal. A maldição que ele tanto amou veio sobre ele. A bênção a que ele não deu preferência, dele se afastou. Revestido de maldição como de seu manto, ela penetrou como água em suas entranhas e como óleo em seus ossos. Envolva-o como uma veste mortuária e aperte-o sempre como um cinto que continuamente se cinge. Será essa a retribuição do Senhor aos meus acusadores e aos que falam contra mim todo o mal. Mas tu, ó Eterno, meu Deus, atua em meu favor pela honra do teu nome, pois teu amor leal é sublime. Livra-me. Sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está abatido. Extingo-me como a sombra que declina, sou afugentado como um simples gafanhoto. Os joelhos tremem de tanto que jejuo e o corpo definha de fraqueza. Tornei-me para meus difamadores objeto de zombaria. Assim que me veem, meneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo o teu amor misericordioso. Que eles reconheçam que foi a tua boa mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Que eles sigam amaldiçoando, contanto que tu me abençoes. Os que se insurgem sejam confundidos, enquanto teu servo seja contemplado com alegrias. Cubram-se de ignomínia os que me acusam, emaranhem-se no próprio vexame como num manto. Proclamei com minha boca muitas graças ao Senhor e o louvarei no meio da multidão, pois ele se põe à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o caluniam.
Irmãos, aqui a gente vê o sufoco que passava Davi com esses caluniadores, né, que falavam dele para Saul. Aqui é na época da perseguição, então a gente vê o estado emocional de Davi. E também a gente vê a importância de, apesar dos maus pensamentos, entregarmos todos ao Senhor. Ele não fala aqui, essa carta, ele não escreveu para outra pessoa, mas ele está falando aqui com o Senhor. Que nós aprendamos com Davi a falar com o Senhor e não com as outras pessoas a respeito de calúnias ou perseguições. Às vezes falamos com tantas pessoas, mas nos esquecemos de falar com o Pai, que é quem realmente se interessa por nós. Vamos para Provérbios, hoje Provérbios 15, do 5 até o 7. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Vamos ler novamente o 6. A casa do justo contém grande tesouro. Esse tesouro é o Senhor que habita conosco, mas também todas as bênçãos que o Senhor traz por causa da sua presença. E ele continua, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. Se os nossos rendimentos estão nos trazendo preocupação, nós também devemos conversar a respeito disso com o Senhor, porque em nossa casa deve haver apenas o tesouro, que é o Senhor e as bênçãos que Ele traz. E as bênçãos que o Senhor traz não vêm acompanhadas de preocupação. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos em 1 Samuel e hoje, capítulo 14. Jonatas vence os filisteus. Um dia, Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Todavia, nada Jonatas contou sobre esse intento a seu pai Saul. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Iavé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozes e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro penhasco ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Iavé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. E redarguiu-lhe seu pajem, o escudeiro: Segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou: Eis o que faremos, partiremos na direção deles de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem:
Não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem, subi até nós, então subiremos, porque é sinal que Yahvé nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver, de peito aberto, pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: suba até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu a seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área correspondente à metade do terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Então, um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: trazei a arca de Deus e o efode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o efode. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se emboscaram nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim, o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido.
Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel. E logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados chamou Jonatas e chamou a atenção dele. Teu pai nos impôs este juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso, todos nós estamos desfalecidos. E Jonatas respondeu: Infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? E naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Miquimás até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos como despojos de guerra e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros de qualquer maneira, com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: O povo está cometendo pecado contra o Senhor porque está comendo sangue. Então Saul determinou: Fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: Espalhai-vos no meio do povo e dizei: Traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Ordenou Saul: Desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até o romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: Faze tudo o que te parece bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: Melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus: Descerei para perseguir os filisteus ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então Saul ordenou: Aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Em seguida, declarou Saul diante de todo Israel: Ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te parece certo. Saul então exclamou: Ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida, Saul determinou: Lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi o indicado.
Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: Conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: Eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia, estou pronto para morrer. E Saul concluiu: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte, Jonatas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim, o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Saul teve 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquizua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova, Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para o seu exército. Até aqui no dia de hoje. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos em João 7 e vamos ler a partir do 25. Jesus é o Messias. Alguns de Jerusalém diziam: Não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele fala atrevidamente e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: Vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a hora de Jesus. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: Quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por este homem? Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito de Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prenderem Jesus. Então Jesus exclamou: Eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: Para onde ele pretende ir que não o possamos encontrar?
Planeja ir para a dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse: vós procurareis por mim, mas não me encontrareis? E onde eu estou, vós não podeis chegar? No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas Jesus se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prender Jesus, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não trouxestes Jesus? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum que nada sabe da lei, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam para Nicodemos: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. Irmãos queridos, Jesus disse para eles: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí a palavra explica: Jesus se referiu ao Espírito que mais tarde iam receber aqueles que crescem, porque até então o Espírito Santo não tinha sido concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora a pergunta é: o Senhor Jesus foi glorificado na sua vida? Você creu, assim como ele disse aqui? Aquele que crê, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, porque o Espírito Santo já está em nosso meio, já está entre nós, mas ele está dentro de nós para de nós fluir rios de água viva. Sim, se você creu, o Espírito Santo está dentro de você. O próprio Deus, o Senhor Jesus, habita dentro de você. Mas ele flui como rios de água viva. Você precisa alimentar-se espiritualmente para que esse rio flua. Já há uma fonte, o Espírito, mas para jorrar, você precisa cavar em volta dessa fonte, você precisa preparar o caminho, você precisa alinhar as coisas, você precisa deixar esse rio fluir, porque o Espírito está sujeito ao profeta e o profeta é você. Você precisa aplainar a sua vida para que o rio flua. Talvez tenha muitos entulhos impedindo a passagem desse rio. Precisamos desentulhar-nos. Precisamos também fortalecer esse rio, alimentando-nos da palavra de Deus e orando ao Senhor.
ler ou ouvir a palavra de Deus é uma bênção muito grande. É só para os bem-aventurados. Por isso é importante você compartilhar, porque a mesma oportunidade que você está tendo, outras pessoas podem estar ansiosas, esperando como resposta de Deus. Compartilhe essa leitura. E agora eu quero convidar você a ouvir a oração que está no vídeo aqui também no canal do YouTube. Fiquem todos bem e amanhã voltaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer.